A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Estamos aqui, queridos, mais uma vez para trazer aqui uma reflexão. Hoje eu quero falar de um assunto de muita importância para nós. Hoje nós vamos falar sobre os desigrejados. Esse nome usado, para aqueles que não vão ao templo, lá adorar a Deus lá na igreja, no templo, Então nós vamos hoje falar isso, sobre os desigrejados. Por que razão muitos não querem mais congregar no templo? Porque muitos agora estão criando uma forma diferente da tradicional, Então nós vamos ver isso, porque muitos cristãos têm se afastado das igrejas e muitos desses cristãos são considerados desigrejados, não desviados, Alguns até consideram, mas nós vamos tratá-los aqui como desigrejados, aqueles que não estão no templo reunidos com a igreja organizada, Bem, nós vamos ver aqui algumas razões, ou algumas queixas, ou algum motivo, alguma razão. Nós não vamos fazer aqui julgamento. Eu não vou nessa reflexão aqui, eu não vou entrar no mérito da questão se eles estão certos ou errados. Hoje não é essa a minha intenção. Mas eu vou trazer aqui alguns das suas queixas. Por que eles resolveram abandonar o templo e diz que não largaram Jesus, não abandonaram a igreja, estão servindo a Cristo em casa, estão se reunindo nos seus lares, ou estão se reunindo ocasionalmente, ou informalmente num churrasco, num movimento qualquer, mas no templo eles não vão mais. E eles chamam a igreja que se reúne no templo de igreja institucional. Então, eles não querem saber mais disso, Eles querem viver na informalidade nesse sentido congregacional. Eles não querem isso. Vamos se encontrar alguém na esquina, 2 ou 3 ali, reunido em nome de Jesus e tal, mas congregar lá no templo, não. Bem, queridos, uns dizem, conforme eu disse, não vou entrar no mérito da questão se está certo ou errado, mas a não ser de uma forma superficial. Hoje a reflexão não é para isso. Então, uns dizem que foram julgados e discriminados de forma injusta. Por isso que eles se afastaram da igreja. Eles dizem que não se afastaram da igreja. Eles continuam com a igreja, mas não a igreja institucionalizada, aquela igreja que se reúne no templo. Eles agora se reúnem informalmente, em casa, com os filhos, e com parente, com vizinho, ou se encontrando em algum lugar. Ali eles se reúnem e dizem que estão continuando servindo a Deus, não da forma tradicional. Bem, eles acham que foram discriminados, foram julgados de forma injusta, por isso que eles saíram fora. Outros dizem que a sua igreja virou uma empresa. Eu não quero mais me reunir não, porque a minha igreja virou uma empresa, lá só fala em dinheiro, e a igreja está com um perfil completamente mercadológico. É o que eles falam, Só fala em dinheiro. E a outra é insatisfação com o sistema religioso, sistema rígido, centralizado. Eles não aceitam um sistema religioso centralizado, E outros não aceitam a rigidez nas formalidades, Outros casos de escândalo, diz que saíram do sistema porque houve muito escândalos financeiros, sexual, briga pelo poder, falta de transparência, hipocrisia. Então a alegação é essa. Então eles saíram fora. Outros acham que o uso indevido do dinheiro foi um dos motivos para eles se afastarem. Outros foi relacionamentos frios. Eu saí porque não dá para ficar, porque relacionamento frio, impessoais, eu não existo naquela igreja. Eu estou lá há muitos anos, ninguém nem sabe que eu existo. As pessoas não têm nem prazer de vir apertar minha mão. Eu ouço muito isso, As pessoas não vêm me cumprimentar, não vêm falar comigo, entendeu? Eu sou discriminado, entendeu? E outros,
né, dizem que sentem muita dificuldade para participar de grupos na igreja, né? Eles dizem que os grupos são fechados, entendeu? Ali entra só quem eles querem. Uma irmã estava falando que ela estava há muitos anos numa igreja e ela não conseguia participar do grupo, porque era um grupo fechado e ali é só quem eles queriam, né? Só os antigos, e quem chega de fora ali não tem vez, né? Ela alega essa dificuldade. Então, depois de 5 anos, ela resolveu congregar com o marido, com os filhos, em casa mesmo, né? E outros, né, enfrentam resistência, indiferença dos antigos, né? Como eu disse, os grupos fechados. E outros também alegam que falta oportunidade para desenvolver os seus dons espirituais, seus talentos, a sua capacidade. Se sentem sem oportunidade. Dizem que se continuar no sistema, continua com seu talento enterrado. Não tem como desenterrar o talento, porque ali eles não têm oportunidade de se desenvolverem. Só alguns escolhidos que têm essa oportunidade, entendeu? Então, eles, para não ficar com o talento enterrado, eles saem e vão viver na informalidade, na casualidade, lá do jeito que eles escolheram. Outros, né, reclamam que não aguentam ouvir sempre a mesma mensagem. Tem igreja que eles dizem que a mensagem é só dinheiro, é só oferta, é 1 hora de oferta, e eles não aguentam mais isso, né? Todo dia é a mesma mensagem. E também, quando não é oferta, as mensagens são repetidas, né? Eles dizem que os líderes não estudam a Bíblia, os pregadores não estudam a palavra, são repetitivos, né? Pregam sempre a mesma mensagem, não tem profundidade na Bíblia, entendeu? Não tem essência, porque não estudam, são mensagens superficiais. Eles alegam isso. Então, diz que não vale a pena ficar ouvindo sempre a mesma mensagem de pessoas que não estudou, não preparou, que não tem tempo. Então, eles dizem que não vale a pena ficar ali perdendo tempo, né? Pessoas que não se preparam para pregar segundo os desigrejados, né? Bem, acham que a mensagem nunca traz um desafio, né? A mensagem sempre mantém as pessoas no mesmo lugar. Então, conforme diz o Russell Shedd, já falecido, ele dizia que a mensagem ela tem que levar o ouvinte ao desafio, entendeu? Pregação que não desafia a pessoa, mantém ele no mesmo lugar quietinho, a mensagem dessa não tem valor. E os desigrejados reclamam muito disso, por isso que eles se afastaram, né? Então, vão procurar alimento em outro lugar. E também consideram muitos líderes acomodados, né? Faz pouco por eles. E outros não aceitam um certo discurso totalmente antibíblico, né? Eles alegam que há muita heresia, né? Se prega muita heresia que está totalmente fora da palavra de Deus, entendeu? Aí eles não suportam isso. Quem não conhece a Bíblia vai engolindo, né? Mas eles dizem que os que conhecem a Bíblia se afastam, né? Ou vai seguir a heresia que a pessoa está pregando. A pessoa tem 2 opções, segundo eles: ou aceitam a heresia que o cara está pregando, ou sai fora, né? Então, a pessoa está pregando mensagem antibíblica, enganando o povo, né? Então, eles não veem necessidade de ficar ouvindo aquelas heresias bravas que vai só tirar eles da direção da palavra de Deus. E outros alegam que simplesmente não sente necessidade nenhuma de ir na igreja, entendeu? Prefere se reunir em casa com a família, prefere encontrar com 2 ou 3 ali na esquina, tomar um café, falar de Jesus, aqueles encontros casuais, né? Então, agora o grande problema também dos desigrejados aqui, esses irmãos, é que eles também, né, julgam também as pessoas demais, atacam, generalizam. Estou falando de um grupo, estou falando de todos, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. A gente também não pode ter a organização como um pecado, né?
porque senão fica complicado para a gente, certo? Então, outros, né, procuram igreja sem muita formalidade, estão procurando igreja sem muito costume, sem muito rito, né? Que dê mais ênfase à comunhão, na participação, porque a verdade é o seguinte: a sociedade ela está passando por uma mudança muito grande. Nós líderes, pastores, né? Nós temos que entender isso também. A Bíblia não vai mudar. A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Mas a sociedade está mudando, né? A sociedade está passando por grande mudança e ela precisa de lideranças mais atuantes, mais participativa, mais amistosa, entendeu? Mais interativa, mais transparente, liderança mais comunicativa. Aquela liderança antiga que a pessoa fica lá no púlpito, não se comunica com as pessoas e só fala a palavra lá e distante, né? Hoje há uma exigência muito grande, né? As pessoas mudaram muito. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Antigamente você fazia um risco no chão e falava para a pessoa: segue esse risco até o fim. Hoje não dá para fazer isso, porque a pessoa seguia. Que tu falasse, eles iam seguir. Mas hoje, devido ao acesso à informação que todos têm, as pessoas já não são mais assim. Eles se informam. Se todo mundo tem acesso à informação, a criança hoje tem acesso à informação, o adolescente hoje tem acesso a qualquer tipo de informação, o jovem, o velho, os líderes, os liderados, todo mundo tem acesso à informação. Então hoje todos nós somos informados, então nós temos que perceber isso na igreja também, né? Porque essa questão, né, de liderança, hoje nós temos que ter muita base bíblica. Às vezes você está pregando uma palavra e o cara está lá no Google, no Dr. Google, né? Ou Pastor Google, sei lá. Ele está lá olhando se tu está pregando, se bate. Então você hoje tem que ter um conhecimento mais aprofundado, né? Hoje você não pode ensinar uma palavra superficial para as pessoas, porque eles não vão receber, não vai fazer efeito na vida dele, não. Eles estão percebendo. Hoje as pessoas, devido ao acesso à informação, eles percebem as nossas mensagens, entendeu? Porque hoje está difícil para o pregador enrolar as pessoas. Alguns são enrolados pela ganância. O pregador promete, né, um lucro para ele trazer certas ofertas, e a pessoa na ganância também cai nesses erros, né? Lógico que a Bíblia abençoa aquele que é generoso de coração com as coisas de Deus, certo? Então, querido, isso aí é um cuidado que nós temos que ter. Nós temos que ter muita base bíblica hoje. Nós temos que estudar muito a Bíblia, buscar muito o Senhor, para poder atender a necessidade desse povo aí, entendeu? A oferta é grande, certo? A procura é muito grande, mas tem muita coisa que não vem de Deus. Então a gente tem que ter as coisas de Deus para quem está sedento pela palavra de Deus. Então, é uma realidade que a gente tem que enfrentar, certo? Esse movimento crescente de desigrejado não deixa de ser também o quê? Uma consequência da pós-modernidade. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós vivemos numa época que as pessoas questionam tudo, entendeu? Relativiza tudo. Isso é relativo. As pessoas questionam, ninguém está engolindo de graça, não. Você fala, as pessoas questionam o que você fala, entendeu? Você fala e as pessoas relativizam o que você fala. Até os pontos, né, absolutos que você achava inquestionáveis, inegociáveis, as pessoas estão questionando, estão tentando relativar até a própria palavra de Deus. Isso aí na Bíblia, mas é relativo, né? Então todas essas coisas que antes era entendido como absoluto, negociável, certo? Já não estão sendo aceitos dessa maneira,
Então você tem que ter um conhecimento bíblico bem aprofundado para que você possa, né, explicar para as pessoas a razão da nossa salvação. Entendeu? E quando as pessoas não têm essa necessidade do conhecimento atendida, muitos vão embora. Você é para mim ficar aqui não aprender nada, eu vou ficar em casa. É um erro, mas é a mentalidade da pós-modernidade. Entendeu? Não tem jeito. E a gente tem que lidar com essa situação. Você não vai, nós não vamos mudar. Agora, a palavra de Deus muda as pessoas. Entendeu? Então, todas essas questões da pós-modernidade, esses questionamentos, essa relativização, tudo isso não tem atingido só a igreja, tem atingido a família, tem atingido a sociedade como um todo. É lógico que a sociedade sendo atingida, atinge a família, atingiu a família, atinge a igreja, né? E por causa disso, muitas pessoas se isolam, porque muitas vezes, muitos desigrejados estão se isolando do povo, estão se isolando da igreja, entendeu? E às vezes a culpa é nossa, né? Não vamos assumir toda a culpa, mas temos às vezes um pouquinho de culpa nisso, né? E às vezes a igreja, ela não está atendendo a necessidade do povo através da palavra de Deus, entendeu? Não que a culpa seja da palavra. Então, nesses desigrejados, né, que estão se sentindo melhor, afastado daquilo que eles chamam do sistema religioso, muitos desses são pessoas neófitas, pessoas que foram novas na fé, mas foram enganados, estão até meio perdidos, alguns desorientados, entendeu? E é até perigoso, a pessoa se afasta da igreja, né, para viver num sistema, mas às vezes ele não é amadurecido ainda para isso, às vezes ele não está habilitado para caminhar sozinho. Querido, sozinho ninguém vai muito longe, entendeu? Às vezes são pessoas novas ainda na igreja, não tem experiência, e pode cair na mão de um herético. Às vezes ele foge de um, cai na mão de outro. As seitas estão por aí catando essas pessoas. Dizem que são quase 20 milhões de desigrejados no Brasil. Aumentou muito de 2010 para cá. É muita coisa, né? Então, muitos são crentes novos, que se afastaram, que se decepcionaram, se frustraram e saíram, né? Eu sei que a igreja não é o céu, mas nós temos que atentar para essa situação, para esse novo movimento que a igreja está vivendo, entendeu? É um novo tempo, a gente tem que se preparar para isso, né? E muitos são novos na igreja, então pode se perder, e pode se juntar com um falso profeta, né? E outras características também aqueles que têm característica turística, né? Existe aquele crente que ele tem essa característica turística, ele vai na igreja, mas não fica, né? Ele está sempre se afastando. Outros são individualistas, tem uns que são individuais, eles não têm assim condição de trabalhar em equipe, entendeu? Eles não aceitam viver, trabalhar em equipe, eles preferem ser individualistas. E às vezes na igreja, para você prosperar, progredir, você precisa aprender a trabalhar em equipe. E muitos não suportam isso. E às vezes é culpa, às vezes até daqueles que estão na liderança, né? Que não dá, às vezes, uma condição necessária para a pessoa, entendeu? E outros têm o espírito migratório mesmo, né? Estão sempre mudando de igreja. Tem aqueles que têm aquele espírito migratório, hoje está aqui, daqui sumiu, está em outro lugar, né? Certo? Mas eu acredito, que a maioria dos desigrejados vão voltar para o templo. Entendeu? Eu acredito. Porque sozinho não dá para ir muito longe. Talvez você que está me ouvindo, você pensa assim, mas eu sou um desigrejado e me reúno. Às vezes você tem capacidade para isso. Mas a Bíblia, vocês falam que a Bíblia diz que, né, que não deixar de congregar, como é costume de alguns, mas eu estou me congregando. Quando eu me reúno com uma pessoa, eu congrego, vou num lar, me congrego. Estou me congregando ali no lar, no trabalho, na escola, aonde eu vou, eu me congrego. Mas é diferente de você
né? Se você precisar de uma ajuda, precisar de uma correção, a Bíblia diz que se teu irmão pecar contra ti, vai a ele, se ele recusar, chama outro, leva à igreja. Como é que vivendo numa igreja casual, a gente vai ter essa condição? Fica mais difícil, né? Hoje a gente não vai entrar nesse assunto, depois a gente vai trazer um assunto. Hoje nós estamos dizendo só os motivos pelo qual as pessoas se afastam, né? Então, é um cuidado que a gente tem. A Bíblia fala, Deus, né, na sua infinita sabedoria, ele chamou um para profeta, outro para mestre, outro para pastor, né? Os desigrejados, se você é um desigrejado, quem é que está te apacentando? Quando a Bíblia diz que Deus chamou um para pastor, está falando de pastor humano, não está falando do sumo pastor Jesus. Jesus chamou pastor humano para apacentar. Jesus chamou evangelista humano para evangelizar. Jesus chamou profeta humano para pregar. Jesus chamou cada um com um dom. O mestre, aquele que Deus dá sabedoria para as doutrinas profundas da Bíblia. Quem vai te ensinar a palavra? Será que você está num grupo que está completo? Com mestre, pastor, evangelista, profeta? Hein? Esse é o problema, né? Então, se faltar um desses ministérios na vida da igreja, é um desfalque. A pessoa deixa de aprender, ou deixa. Todo mundo precisa ser apacentado. Entendeu? Nós precisamos ser apacentados. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Entendeu? A igreja, eu entendo, no meu entendimento, que a igreja não pode viver só de encontros casuais. Ela tem que ter um objetivo ao se reunir. Eu não estou dizendo que você não se reúne, que não tem valor a tua reunião na tua casa, mas nem todo mundo talvez tenha essa maturidade que você tem, entendeu? Então, o objetivo, né, da igreja é se reunir para participar da ceia. Se a igreja viver só de encontros casuais, fica difícil. Se reunir para participar da ceia, se reunir para preparar a pessoa para se batizar, ensinar ele. O mesmo Jesus que mandou ir de pregar, ele falou, ir de ensinar. E tem que ensinar a pessoa, tem que discipular, né? Então, nós temos que se reunir para adorar a Deus. Tu vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como eles se reuniam, né? Tu vê lá em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo fala, né? Quando se reuniam, um tem salmo, outro tem profecia, outro tem língua, outro tem cântico, né? Cada um tem algo. Quando o povo se reúne é para edificação. Então há uma necessidade de se edificar. Agora, as pessoas acham que não há necessidade de se reunir no templo, né? Aquelas alegações que foi Constantino que inventou o templo e tal, que a igreja primitiva não tinha, mas nós não vamos entrar nesse detalhe, entendeu? Então, muitos líderes desigrejados até incentivam, alimentam isso, porque ele tem maturidade para isso. Mas às vezes tem muitas pessoas neófitas na fé, e eles estão problemáticos, entendeu? Porque muitos crentes, não é todo crente que sai da igreja por culpa da igreja, não. Nem todo mundo que se afasta da igreja para se congregar só em casa, ser Cristo em casa, é culpa do líder também. Às vezes não é culpa da pregação do líder, a culpa não é da igreja, a culpa não é dos irmãos. Às vezes a própria pessoa é problemática. Ele não aceita, às vezes, a submissão. Ele não aceita o sistema. Desde o momento que você não aceita o sistema, já começa a complicar, né? Então, isso aí na mente daqueles que estão problemáticos, né? A solução do problema para ele é qual? Sair fora, né? Vou me afastar porque ele já viu exemplos de outro, entendeu? Então não adianta criticar os desigrejados também, né? Isso é o termo que usam para eles, né? Mas uma coisa a igreja ela tem que fazer, né? A igreja tem que fazer, antes de encerrar eu vou falar o que a igreja tem que fazer, certo? E também, encerrando aqui essa parte, alguns atacam o cristianismo institucional, certo? Não tem como, não aceitam e você nunca vai convencer. Então, isso aqui é só para trazer o motivo porque alguns se afastam do sistema do templo e vão congregar em casa onde eles quiserem, separado. Então, esse é um dos motivos que eu apresentei aqui. Agora,
Em alguns casos, muitos também acham que tem igreja que tem tanta regra, tanta coisa. Se a pessoa der um glória, ele é chamado a atenção. Se ele levantar a mão, ele já é chamado a atenção. Se ele bater uma palma, ele é chamado a atenção. Se ele tiver uma barbazinha, ele já é chamado a atenção. Então, muitos membros, eles se sentem engessados, né? Eles acabam se sentindo engessados, sem poder se movimentar, entendeu? Então, parece que tem certo sistema que eles excluem isso, certo? Mas a verdade é o seguinte: a igreja hoje, ela tem que ver, nós temos que perceber que o número de desigrejados aumentam assustadoramente, são milhões, entendeu? Então não é algo para a gente querer empurrar na goela das pessoas. Não, você tem que ficar aqui e acabou. Não, isso aí não vai resolver, não. Aqui quem manda sou eu e vai ser... Não, hoje em dia as coisas têm que funcionar na direção do Espírito Santo. Não é que vai se submeter à vontade das pessoas, mas a gente tem que ver o que está faltando. O que está faltando na igreja para segurar os membros? Será que é só acusar os desigrejados vai resolver? Não. Tem alguma coisa que a gente precisa fazer, e urgente. Entendeu? Às vezes a gente pensa que está tudo bem, mas não está. Às vezes a gente pensa que está na liderança, que está tudo bem, mas não está. Às vezes tem um grupo ofendido, tem um grupo discriminado, tem um grupo insatisfeito, tem um grupo doente espiritualmente, tem um grupo entristecido. E a gente precisa ir lá, botar o dedo na ferida e curar. Entendeu? A gente precisa fazer isso. Não adianta a gente só culpar ele. Não, você é rebelde. São rebeldes, deixa eles para lá. Não, isso aí não vai resolver não, tá bom? Então, encerrando aqui, não adianta criticar os desigrejados. Mas a gente tem que ver aonde o cano está furado e vazando a água. Entendeu? Tem algum lugar aí, em algumas igrejas, que o cano está furado. E nunca enche a caixa, porque está vazando. Então a gente tem que descobrir, cada igreja descubra onde o cano está furado. E vamos consertar isso. Entendeu? Porque onde a água vaza, querido, não tem jeito. Então, em nome de Jesus, nós vamos resolver esse problema orando, e Deus vai dar sabedoria. Certo? No próximo estudo nós vamos tratar desse mesmo assunto, mas em outra direção, tá bom? Hoje era só a intenção trazer a questão dos problemas, dos porquês, que as pessoas se afastam da igreja, se afastam do templo e vão servir a Deus em casa ou em outro lugar, entendeu? Nós não tratamos hoje desviado, pessoas que se desviam, mas de pessoas que dizem que está com Deus, está com Jesus, mas não quer ir para o templo, entendeu? A questão hoje foi essa. Então, que Deus te abençoe. Se esse vídeo serviu para você, se você se agradar aí do estudo, se inscreva aí no meu canal, dê o seu like, tá bom? Compartilhe, deixe tua opinião, tá bom? E que Deus te abençoe, tá?